Oi, gente, meu nome é Luana e hoje eu vou contar um pouquinho de um processo que eu passei e que me trouxe muita consciência e transformou muito a minha vida. Eu sempre tive alguns rótulos, né? Eu acho que a gente sempre tem esses rótulos e a gente vai criando e recebendo durante a vida. E aí, um desses meus rótulos é que eu era muito estressada. Então, de tanto ouvir, eu fui aceitando isso como verdade absoluta pra mim. E eu não sabia agir de outra forma a não ser me estressando cada vez mais. E aí, quando eu entrei no caminho do autoconhecimento, eu comecei a perceber que algumas coisas não me estressavam tanto quanto eu imaginei que elas me estressassem. Só que eu comecei a reparar também que o fato que me trazia o estresse muitas vezes não era a situação que estava se apresentando, mas sim o fato de eu não saber agir diferente. Eu não sabia como era receber uma situação igual a várias outras situações e não me estressar com aquilo, porque aquilo já era minha verdade. Como é que a Luana não vai se estressar com isso? E aí eu comecei a perceber o quanto isso estava me fazendo mal. Me estressar por qualquer coisa, porque isso mexia com o meu dia, mexia com o dia das pessoas à minha volta. E aí eu comecei a refletir, né, sobre tipo, cada atitude que eu tinha, como que eu podia mudar isso. Porque eu entendi que eu não era estressada. Eu me estressava. São coisas diferentes, porque quando a gente assume algo que a gente é efetivamente, primeiro que a gente nem sabe efetivamente lá no fundo quem a gente é. Porque quando a gente vai se apresentar, o que a gente faz? Coloca nosso nome, nossa idade, a gente é filho de quem, é mãe de quem, é tia de quem, a nossa profissão, o que a gente estudou. A gente coloca várias situações que não dizem quem somos. Dizem nossos rótulos, nossos papéis que a gente foi assumindo durante a vida. Então, assim, quais são as suas características? Eu sou uma pessoa estressada, por exemplo. Quantas pessoas não falam isso e acham que é natural ser assim? Não é, a sua essência não é estressada, muito pelo contrário. E aí a gente fala, essa correria, não dá tempo pra fazer nada, não sei o que lá, e tudo me estressa. Isso é muito comum hoje em dia, as pessoas falarem e se estressarem por minúsculas coisas, porque a gente vai perdendo a percepção das coisas. A gente vive tanto no automático e que quando, tipo, alguma coisinha que a gente acha que deu errado e às vezes nem deu errado, a gente já se estressa. Enfim. E aí as pessoas falam, nossa, mas a Luana é estressada, a Luana é estressada, a Luana é estressada. E eu acreditei que eu era estressada mesmo. Então eu me colocava como estressada e como eu me colocava como estressada, eu me estressava mesmo. Muito. E aí, ok, eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, eu comecei a perceber que as situações nem sempre eram como eu estava enxergando, que às vezes eu me fazia de vítima e era isso que me estressava, às vezes eu deixava de falar aquilo que realmente era importante pra mim e isso me estressava. Enfim, e foi mudando essas coisas que eu fui descobrindo que eram negativas pra mim, que estavam me fazendo mal. Eu fui transformando tudo isso. E aí eu comecei a entender de fato e compreender que tudo que a gente cria tem um propósito. E na verdade, não é que as coisas vão acontecendo aleatoriamente, né? Não, a gente cria para aprender alguma coisa. E aí eu comecei a me comprometer com esse olhar diferente. Se eu quero ser diferente, eu não posso fazer as mesmas coisas de antes. Se eu quero que uma mudança aconteça, não vai adiantar eu ficar fazendo tudo que eu já fiz e que eu vi que não deu certo. Então, precisa partir da gente essa alteração, essa mudança. A gente precisa se permitir a fazer algo diferente para que algo diferente aconteça, né? E aí, ok, eu fui me comprometendo com isso, eu fui me permitindo olhar de uma maneira diferente, por mais que todos ao meu redor continuassem olhando das mesmas formas, acreditando nas mesmas coisas e julgando da mesma forma. Eu quis fazer diferente. E aí eu comecei a olhar para tudo isso mesmo como um aprendizado. Não é fácil, é um exercício diário. Você tem que estar atento, você tem que estar realmente comprometido com uma mudança que você almeja. E eu estava. E aí eu comecei a olhar tudo como um aprendizado. Então tá bom, aconteceu isso, isso, isso. O primeiro impulso é aquele da raiva, da irritação, do estresse, de vontade de xingar todo mundo, de quebrar tudo, de achar que tá todo mundo contra você, que você é uma vítima, tá sendo injustiçado e blá blá blá. E esse impulso ele vinha. E muitas vezes ele ainda aparece de alguma maneira.
E aí eu percebia que ele vinha, porque antes ele só vinha e eu reagia a ele. Então eu não parava, não pensava. Às vezes eu não podia responder o que eu queria, eu segurava, mas eu remoía aquilo me contaminava, era horrível. E eu ficava emburrada, e tipo um fato que acontecia de manhã tomava conta do meu dia inteiro, era horrível. E aí com o tempo eu fui percebendo, então eu percebia quando esse movimento todo estava acontecendo. E ao invés de eu ter a mesma atitude, que era ou de falar de maneira agressiva, de falar de maneira grosseira, ou de internalizar aquilo com dor, com raiva, peraí, respira, vai sentindo isso passar e deixa eu olhar pra mim agora, de fora, sabe? Eu sempre, depois disso, né, tentei fazer esse exercício de me colocar fora dessa situação. O que realmente está se apresentando pra mim? E entender o aprendizado. E às vezes, gente, você vai olhar e fala, eu não tô aprendendo nada com isso. É uma bosta, não tem nada de positivo, é horrível. E eu não tô criando isso não. Que é impossível eu criar um negócio desse. E é claro que tudo isso tá inconsciente, né? Conscientemente a gente acha que quer A, mas inconscientemente a gente recusa A. Por isso que não é tão simples da gente conseguir muitas coisas que a gente quer. Por isso que parece que a gente quer chegar na ilha e tá remando pra terra, do outro lado. Você não tem essa sensação? Às vezes você fala, cara, mas eu quero tanto aquilo, mas todos os movimentos que eu faço estão me levando para outro lugar. Então, peraí, tem alguma coisa desconexa, né, nesse meio. E é para isso que eu fui olhar. E aí, com o passar do tempo, quando você vai fazendo esse exercício, vai ficando muito mais fácil de você se perceber nesse movimento, de você entender o sentimento que vem, olhar para ele e falar, opa, peraí. Por mais que hoje eu não entenda aquilo que está acontecendo, aquilo que eu estou criando, aquilo que está se desenvolvendo a partir dessa situação, eu vou respeitar. E eu vou dar tempo ao tempo para eu conseguir compreender. Eu não vou reagir imediatamente. E isso, gente, não significa você ser uma pessoa indecisa, não significa você estar em cima do muro. Isso te traz uma amplitude maior para você olhar a situação, porque a gente aprende assim, bateu, levou. Ah, se o menininho te bater na escola, você vai lá e soca ele. Eu não tô falando que é certo ou errado. Eu tô falando que isso é o conceito que geralmente a gente aprende, de reação. Então, assim, alguém fez alguma coisa, você vai lá e reage. E o silêncio, ele também é uma reação. E talvez a melhor que você poderia ter para depois não ficar se remoendo. Porque quando você age de bate-pronto, na energia da raiva, do estresse, o que acontece com você? Você fica feliz depois. Geralmente, o resultado dessas situações, eles são péssimos para todos os envolvidos. Tanto para quem trouxe, tanto para quem deu. Então, eu comecei a me permitir fazer esse movimento diferente e agradecer. Ai, Lu, mas não é do seu coração. Tudo bem. Eu comecei a ensinar minha mente que sim, existe essa possibilidade, que sim, eu quero isso. Então, é uma coisa estranha. Que você... Tudo bem, eu agradeço. Eu quero entender. Eu busco entendimento, mas eu agradeço por ter acontecido, porque alguma coisa precisa me mostrar. E aí eu fui trabalhando muito nisso, até que isso virou intrínseco. Eu nem percebo mais que eu agradeço. E quando eu vejo, eu tô agradecendo pelas situações que vão aparecendo na minha vida. Por algumas situações, até pouco tempo atrás, que eu achei que fossem tão negativas, assim, quando eu tava no meio da situação. Mas ainda assim, por esse trabalho mental, por esse exercício diário, eu consegui, tipo, beleza, não tá do jeito que eu quero, tá me incomodando, mas eu agradeço, o que eu tenho que aprender, e buscar o aprendizado que hoje eu consigo ver. Caraca, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque se acontecesse aquilo que eu queria, que eu tava esperando, hoje eu ia estar amarrada a situações que eu não queria estar e um montão de outras coisas. E aí uma coisa muito engraçada que começou a acontecer é que isso virou automático pra mim. Então as coisas aconteciam, eu agradecia. E aí eu comecei a me sentir mais leve. Então eu dava mais risada, eu olhava para as coisas com cor, porque às vezes vão acontecer algumas coisas na nossa vida e a gente vai se deixando levar. E aí vem uma seriedade que é pesada. Porque não é que você é sério ou que em alguns momentos você tem que ser mais sério, em outros mais maleáveis. Isso é normal. Mas não, você só é sério, tipo, você não sorri mais. Você fecha todas as belezas e graças da sua vida. Então, o que acontece? Você olha uma flor? Tá, que bosta, é uma flor.
Não que você tenha que gostar e cuidar, não é isso. Mas você não percebe a beleza e tudo que está envolvido naquele processo de um nascimento de uma flor. Quanta beleza, quanta vida tem ali, a gente passa desapercebido. Você, tá sol? Tá, e daí? Tem que trabalhar? E daí que tá sol? Grande coisa. Tá chovendo, que bosta, tinha que chover, porque piora. Só porque eu esqueci o guarda-chuva, tá chovendo. Tudo você coloca tipo um viés negativo, um viés pesado. E aí, como eu fui fazendo essa transformação, eu comecei a sentir essa leveza, essa alegria, enxergar a beleza em outras coisas que pra mim passavam desapercebidas. Ou que eu ainda criticava a beleza, sabe? E eu não conseguia ver beleza em mim também. E não tô falando da parte só externa, interna principalmente. Então nada mais tem graça. E aí eu comecei a mudar esse padrão e comecei a achar mais graça nas coisas. Então, automaticamente, eu comecei a ser mais grata e sorrir mais, com facilidade. Então, algumas coisinhas bestas eram engraçadas, eu dava risada, coisa que antes eu não ia fazer. E o mais bizarro é que as pessoas que me criticavam por eu ser estressada começaram a me criticar por eu ser alegre. E quando eu me dei conta disso, eu comecei a dar risada. Porque eu pensei, cara, eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu não tô prejudicando ninguém, muito pelo contrário. E eu não tô fazendo mal pra mim mais. Então, cara, sinto muito se você se incomoda com a minha alegria, porque eu sei que eu não tô te fazendo mal. E se você tá se incomodando, é algo que você precisa ver. E aí eu fui deixando fluir, refletindo sobre isso e refletindo o quanto que eu dava importância para a atitude das pessoas ao invés de dar para a minha. Porque quando eu percebi que algo me incomodava e que sim, eu poderia estar de alguma maneira prejudicando as pessoas, né? Eu acredito muito que cada um é autorresponsável e que cada um tem a responsabilidade por aquilo que sente. Mas se eu posso fazer da melhor forma, se eu posso ser o mais gentil que eu puder, sendo que dentro de mim isso é gostoso, se eu posso ser o mais sorridente que for e isso pra mim tá ok, cara, isso vai fazer bem para as pessoas. Agora o meu estresse, a minha raiva, a minha amargura, cara, isso não é legal para ninguém. Não tem um ponto que você vai levar, eu vou ser irritada, estressada para ajudar as pessoas. Não faz muito sentido. Porque é diferente de você usar uma energia pontual e firme em alguns momentos que são necessários, do que você ser estressada, louca, irritada, surtada. Isso é outra situação, entendam bem isso. E aí, o que eu tirei de conclusão nessa história toda? Primeiro, que muitas vezes a gente segue rótulos na nossa vida e a gente começa a se definir por esses rótulos. E, cara, você é muito além dos seus rótulos. Todos nós somos muito além daquilo que a gente acha que é. Então, comece a observar isso na sua vida. Quais os rótulos que você recebeu? E o porquê que você ainda está tão apegada a eles? E por que você age de acordo com o que eles dizem que você é? E assim, pô, a vida inteira eu fui assim, tá bom, você tem o direito de mudar. Se a vida inteira você foi assim e isso te traz dor e você teve a consciência que isso te traz dor, qual é o problema de mudar? Vai viver até quando dessa forma? Então assim, essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu deixava que as pessoas interferissem no meu sentimento e resolvessem que tipo de sentimento que eu ia ter durante o dia. Então assim, passava alguém mal-humorado de manhã, tipo, eu falar bom dia. E aí a pessoa passa, não sei o que, não sei o que lá, precisa entregar logo. Meu, que ignorante, que absurdo, que não sei o que lá. Nossa, eu só falei bom dia, nem tem educação e não sei o que. E o meu bom dia, que eu queria passar aquela coisa boa, era totalmente tomado por aquela energia negativa que a pessoa me passava. E isso durava o dia inteiro. Então eu dava poder ao outro. Eu não pensava, tipo, pô, se ele tá num dia difícil, a questão é dele, para início de conversa. Será que eu posso ajudar? Eu já olhava, tipo, nossa, contra mim, que absurdo que eles... Então, é a maneira da gente ver as coisas que modificam tudo. E como eu disse que eu acredito na alta responsabilidade, eu acho que a gente cria as coisas pra gente aprender. Como eu fui aprendendo algumas coisas, e a única função dessas coisas era me ensinar aquilo que eu precisava aprender, com o passar do tempo, essas coisas pararam de acontecer na minha vida, mas tipo, como um truque de mágica. Gente, olha! E você não percebe, porque você tá tão envolvida nesse processo,
Mas depois de um tempo você fala, nossa, faz tanto tempo que X pessoa nunca mais falou nada. Que X pessoa nunca mais me tratou daquele jeito. E eu comecei a reparar que, por exemplo, uma pessoa A, essa pessoa ela não mudou o comportamento dela com todo mundo. Então não é que ela mudou. O comportamento dela era o mesmo com as outras pessoas, menos comigo. Porque eu tinha me proposto a mudar. Então, não é o que a pessoa faz ou fala ou a maneira com que ela te trata, é como você permite que isso chegue até você. Que é a mesma coisa, de dar o poder ao outro, de resolver como que você vai levar o seu dia, quais tipos de sentimentos e emoções que você vai ter. Então, galera, o que eu quero trazer é essa reflexão. Perceba os rótulos que você se dá. E lembre-se que dá para você mudar o quanto você quiser. Às vezes pode ser rápido, às vezes pode não ser, às vezes pode ser mais difícil, às vezes pode ser mais fácil, mas é possível, totalmente possível. E como que você faz isso? Se autoconhecendo, entendendo o que você precisa aprender, o porquê que você está criando aquele tipo de situação, o que você ganha, porque por mais difícil que seja entender, a gente ganha muitas coisas mesmo que pareça negativo. Então, como é para você todo esse processo? E assim, sai desse lugar que isso é normal, sai desse lugar que isso é comum, que todo mundo sente. Tá, e você? Pensa em você. E não, tipo, olhar pra isso assim, todo mundo sente, é normal, então eu vou ser diferentona, eu não vou fazer parte, ou eu me culpo por ser dessa forma. Sai desse lugar. Esse lugar de reflexão. Ele não tem culpa, ele não tem julgamento, ele simplesmente é. Você é assim e ok você ser assim. Mas por que você é assim? Você escolhe ser assim, é gostoso pra você ser assim. Mas minha família inteira é assim, eu não vou ser assim? Qual é o problema? Mas minha família é inteira estressada, eu vou ser boazinha? O que é ser boazinha? As pessoas vão abusar de mim se eu for tranquila. O que é ser tranquila pra você? Será que seus conceitos dessas coisas não estão equivocados? Então comece a se perguntar, comece a se observar, porque nem sempre é gostoso, nem sempre é prazeroso, mas cara, vale muito a pena quando você transforma algo que te traz dor. Vale muito a pena, assim. É uma leveza que você recebe que não tem preço. E aí você vai se transformando cada vez mais em alguém que seja mais favorável pra você. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Porque quando eu transformo um ambiente que eu existo. E aí, automaticamente, as coisas vão mudando de frequência, vão mudando de vibração, coisas novas chegam, coisas velhas partem. E é um grande processo. Então, eu espero muito que essa história, que essa reflexão, que pra mim era naquele momento que eu vivi aquilo, nem existia. Então, eu espero que te traga uma clareza sobre o que você sente, quem você é, quais os rótulos que você tem, por que você segue esses rótulos. E qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precise, qualquer percepção que você tiver, compartilha e comenta aqui com a gente, que é muito importante a gente criar esse canal para perceber que a gente não tá sozinho nessa, que muitas outras pessoas pensam que a gente não é louco por pensar sobre isso, tá bom? Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha, manda lá pra galera toda, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.